Olá, seja bem-vindo. Mais um estudo do livro de Mateus. Hoje eu acho que eu finalizo o capítulo 7. Falei no outro vídeo, mas não finalizei, mas hoje eu acho que vai dar. Nós estamos no capítulo 7 do livro de Mateus e hoje finalizamos aí o versículo 28 e 29. Essas palavras aqui que nós vamos ler não são as palavras de Jesus, são as palavras do apóstolo Mateus. Ele que escreve acerca do que ele percebeu ali no monte, né, das bem-aventuranças. Só lembrando a você que o capítulo 7 e 5, 6 e 7, né, fazem parte ali do discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças, sobre ser feliz, sobre ter uma vida pacificada. Todas essas palavras desses três capítulos, 5, 6 e 7, são palavras diretamente de Jesus. Então Jesus vai explicando, principalmente agora no final do capítulo 7, ele vai explicando o que é ser um homem prudente, o que é você construir a sua própria existência sobre a rocha, o que é ser uma pessoa insensata, né? Aquela pessoa que a vida se estabelece acerca de princípios, de valores que não fazem dele um homem e uma mulher forte, um homem e uma mulher prudente. E é assim que ele finaliza o capítulo 7, nos ensinando que um homem e uma mulher de Deus são prudentes, são sensatos, são a favor da razão, né? O insensato é aquele que é contrário a uma razão, né? Ao que é certo, ao que é baseado no princípio do amor e todo o desdobramento do que seja amor. Jesus vai dizer pra gente, olha, vocês querem ser felizes? Então aprendam comigo. Aprenda como eu andei e vocês vão ser homens e mulheres aonde os ventos vão bater, aonde a vida vai tremer às vezes, você vai ficar sem saber para onde ir. Mas comigo, andando comigo, você vai se fortalecendo interiormente. As suas sinapses são sinapses saudáveis. O seu raciocínio é um raciocínio para o bem. E nesse raciocínio para o bem, você vai construindo, né, um homem e uma mulher forte. E aqui, Mateus finaliza o capítulo 7 dizendo, olha, concluindo, ele usa esse termo, concluindo Jesus de proferir essas palavras, que são as palavras anteriores que eu falei de o homem prudente e sensato, as multidões se admiraram da sua doutrina, né? Falaram, meu Deus, o que é isso, gente? Que palavra é essa? Da onde que esse homem está vindo? Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Esse texto é até irônico, né? A gente poderia dizer que ele guarda uma certa ironia, porque dentro do mundo da religião, quem tem autoridade aqui não é Jesus, são os escribas. São aquelas pessoas, e os escribas eram essas pessoas que escreviam acerca da lei de Moisés e a traduzia e expressava o que de fato a lei trazia. Então, quando essas pessoas, e juntamente com os fariseus, os sacerdotes, iam para o templo, as pessoas ali iam ouvi-las. Falaram, quem é essa, né? Quem é Deus? E elas falavam, olha, Deus, segundo a lei de Moisés, blá, blá. Então, dentro dessa visão, né, religiosa, da religião judaica, o escriba era quem tem autoridade. No entanto, aqui em Mateus traz uma coisinha para a gente pensar, e ele explica tudo num só versículo, não só ele, né, mas o próprio Jesus vai explicar isso para a gente, agora nessa reflexão, sobre o que de fato é ter autoridade no mundo espiritual. Autoridade no mundo espiritual, minha gente, não tem a ver com o cargo ou a liderança que se exerce. Eu sei que isso choca muito, eu sei que alguém vai falar, mas a oração do pastor, mas a oração do presbítero, mas é a oração do padre. Mas Jesus fala pra gente que está ensinando aqui que essa autoridade não é igual à nossa autoridade. A nossa autoridade é aquela que a gente estabelece que o maior é maior e a ele é dado toda a honra.
No mundo espiritual não é assim, não é a gente que dá autoridade. No mundo espiritual, autoridade, sabe quem é autoridade no mundo espiritual? Como Jesus vai nos ensinar, é quem crê e anda, é quem sabe da palavra e anda conforme essa palavra. Autoridade no mundo espiritual é quem é como Jesus, que sabia e construía dentro de si um homem forte, um homem cheio de fé, um homem cheio de esperança. E essa autoridade espiritual, ela não é visível, ela não vem com visível aparência, como o reino, né? O próprio Jesus vai dizer, o meu reino, ele não vem com visível aparência. A autoridade espiritual não vem com visível aparência, porque ela flui, ela é espiritual, o nome já diz, ela é espiritual. Para a gente é difícil às vezes entender isso, porque a religião, e aqui entenda a religião como um sistema de valores e doutrinas humanas, ela está o tempo todo dizendo para gente que, eu vejo, né, nas mídias aí, pastores, homens e mulheres, né, dizendo que para você ser de Deus, você tem que ter luxo, você tem que ser assim. Estão sempre criando estereótipos, modos de ser de Deus, modos de expressar o reino de Deus, quando na verdade o reino de Deus não vem com visível aparência. Não vem, porque ele é construído a partir da minha vivência. Se eu prego e vivo, o mesmo Espírito que está em mim está em você, e você testifica e vai falar, essa palavra da Cristiane tem tudo a ver. Mas para isso, a gente precisa estar nessa sintonia, né? É uma palavra que vai mexer, vai constranger o nosso interior. E por diversas vezes, a gente vê no Novo Testamento, principalmente, essa autoridade sendo expressa. Quando Jesus é ressurreto, que ele está lá em, acho que Mateus 23, ele está caminhando, você vai encontrar ele falando com dois homens no caminho de Emaús. Ele vai estar falando com esses homens, não é Mateus, eu acho que vai ser Lucas, então. Ele está no caminho de Emaús, e lá ele encontra esses homens, né? E os homens vão falando assim, ele tem dois homens conversando e eles voltando da crucificação de Jesus, tristes, né, tristonhos ali, conversando entre si, poxa, mataram o nosso mestre e tal. E Jesus encontra esses homens e fala, por que vocês estão assim, tristes? E eles vão falar, uai, você não tá sabendo não? Mataram Jesus, que a gente pensava que era profeta e tudo. E Jesus começa a ter um diálogo com esses homens. No finalzinho dessa conversa, Jesus se revela para esses homens, né, assim, não de modo claro, mas eles se questionam assim, vem cá, um com o outro, né? O que você sentiu quando esse homem estava falando? Meu coração ardia. E eles, realmente, o nosso coração ardeu com a palavra desse homem, porque esse homem tem autoridade, né? Ele tinha autoridade para conversar conosco. A sua palavra era uma palavra de autoridade. E o próprio Paulo, nas pregações dele, ele vai dizer, olha, eu conversando aqui com vocês, eu não venho dizer que uma palavra, a nossa autoridade, ela não é uma autoridade que carrega uma doutrina, mas a nossa maneira de viver aqui entre vocês é poder. A nossa autoridade não foi dada por homens, Paulo vai falar. A minha autoridade aqui de falar as coisas que eu falo com vocês é uma autoridade espiritual, é dada por Jesus. Eu encontrei com ele, eu caí do cavalo, lembro, encontrei com ele e tô aí desde então vivendo essa palavra, discernindo essa palavra. E à medida que eu vivo e discerno, eu vou tendo autoridade para demônios se submeterem. E é isso que vai constrangendo os próprios discípulos na caminhada de Jesus, inclusive. Quando ele está caminhando e ele cessa o vento, né? E ele expulsa demônios e todo mundo faz, e todo mundo questiona assim, uai, como é que ele expulsa demônios? Como é que ele, com que autoridade ele vai ensinando, né? E vai expulsando demônios e ventos se calam? Porque ele era o filho de Deus?
também, mas sobretudo porque ele vivia, ele fazia o quê? A vontade do Pai. E quando eu e você, que somos, né, imagem e semelhança do homem Jesus, quando andamos segundo a verdade dele em nós, que vai se construindo, vai formatando o meu caráter, a minha maneira de enxergar a vida, de enxergar o mundo, e esses valores vão sendo não falsificados dentro do meu caráter, mas vão construindo o meu novo caráter, e eu vou me tornando essa Cristiane Jesus. Você vai se tornando esse homem, essa mulher Jesus. Sobre a face da terra, os espíritos, as tempestades vão se submeter. Vão se submeter, porque a nós é dada a mesma autoridade espiritual que foi dada ao nosso Mestre Jesus. E isso é chocante para muitos que me ouvem, talvez. Porque, como eu já ouvi falar, né? Pensam que a autoridade, porque é pastor, tem uma oração mais forte, porque é presbítero, porque é isso, como eu falei no início do vídeo. Não, minha gente. A autoridade espiritual, ela é dada segundo essa identificação de saber e viver. De saber e viver. E o mundo espiritual vai recebendo ordens minhas. Eu vou submetendo todo o meu ser, mente, corpo e espírito, a esse saber viver de Jesus. E os demônios vão sim se calando diante de mim. As tentações vão sim ficando para trás. Essa é a verdadeira autoridade espiritual a qual Jesus nos ensina. E não, né, um título, minha gente. O título nunca deu autoridade espiritual e nunca vai dar autoridade espiritual para ninguém. Títulos são títulos. Se eles não vierem acompanhado de uma vida retilínea na presença de Deus, fica apenas no mundo dos títulos e não produz nada na vida desse ser. E é por isso que hoje a gente tem observado aí pessoas, né, com tais títulos, com tais autoridades, mas que estão envergonhando, né, o evangelho e estão silenciando o poder do próprio Deus em suas vidas. Então, é aí mais uma palavra para a gente refletir e eu aguardo você para o nosso próximo encontro. Deus te abençoe.